pessoal, começa agora mais um programa Mulheres que Acontecem aqui pela TV FIB e também se você acompanha aqui a gente pelo canal do YouTube da TV FIB e também da rede de empreendedoras Mulheres que Acontecem. E olha só que tema super interessante que eu estou trazendo para você. Mães, atenção! Preste atenção. Mães, culpa e as férias dos filhos. Somos mães, né? Somos esposas, donas de casa, conselheiras, motoristas, organizadoras de festas, de eventos, enfermeiras, médicas, curandeiras, cozinheiras, lavadeiras, passadeiras. É tanta coisa, não é mesmo? E quem nunca se sentiu uma aranha com vários braços, fazendo um monte de coisa e ainda até com o bebê no colo? E o programa Mulheres que Acontecem é também para a gente estar falando, além de profissões, mas é para a gente falar de maternidade, não tem como. E nós temos que saber conciliar profissão, todo esse empoderamento feminino com a maternidade. E para isso que tem aqui o Mulheres que Acontecem, para levar informação para você, como você melhorar tudo isso na sua vida. E eu trouxe duas especialistas aqui da cidade de Bauru, viu, gente? Mas elas percorrem aí pela região toda. Então eu quero dar as boas-vindas, vale a pena, viu, gente? Fica comigo, mamães, atenção. Sejam muito bem-vindas, meninas, elas são coaches. Aqui do meu lado está a Michele Vale. Ela também é mãe, é coach de relacionamento, analista comportamental, administradora de empresas e muitas outras coisas que ela vai falar já já. E aqui do outro lado da Michele é a Janaína Correia, também mãe, coach, analista comportamental e também administradora. E ainda diz aí, Janaína, com uma vida agitada, né? Para conciliar aí nas profissões. Então, conta o segredo. Começa a falar para mim aqui, para os nossos telespectadores, pessoal que está ouvindo, principalmente as mamães, que esse programa é para vocês. Primeiramente, o porquê vocês, mulheres, administradoras de empresas, como vocês me falaram, analista comportamental, decidiram se tornar coaches de mãe, coach de comportamento. Como que é isso? O porquê disso? A formação do coach, ela trouxe para a maternidade uma vida mais equilibrada, né? A gente conheceu ferramentas ali, né, Jana, que nos possibilitou a viver a maternidade de uma forma diferente. Uma maternidade mais alinhada a gente, né? Sem atender aí tantas demandas sociais. E aí surgiu, além de sócias, somos amigas, fizemos faculdade juntas. E aí surgiu essa necessidade, esse sonho de que outras mães vivessem essa maternidade de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Ótimo. Então, compartilha com a gente, então, um pouquinho da história de vocês. Eu sempre gosto de trazer aqui no programa Mulheres que Acontecem, além de vocês trazerem dicas, falar das profissões, mas também contar da experiência de vocês, né, pessoal? Janaína, fala para mim, o porquê você sentiu essa necessidade de se especializar e ajudar outras mães? Por que veio esse propósito de você? Eu estou na área de desenvolvimento humano já há 10 anos, né? E sempre eu percebo, né, o que o mundo corporativo tem e que pode ser aplicado na vida pessoal também. E quando eu fiz a formação em coaching, meu filho estava com 2 anos. Né? E nessa idade, ele pequeno, né, dependendo ainda bastante, né, do acompanhamento aí de pai e mãe, eu viajava, ficava fora por semanas às vezes, né, só vinha no fim de semana para vê-lo. A minha agenda superlotada, a cabeça, né, a concentração muito forte no trabalho e a culpa. Né? Então, estou deixando Começou meu filho, não estou dando isso na exatamente, não estou dando a atenção que eu gostaria para ele, né? E quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor curandeira, né? E Janaína, você começou a perceber que isso também era uma dificuldade de outras mães? Sim, sim. E aí durante a formação de coaching, através das metodologias, dos exercícios, das ferramentas que eu vivi, né, dentro da formação, eu percebi como eu podia ressignificar muitas coisas e como eu dava um peso muito, muito árduo para certas coisas que não tinham importância real na minha vida, que eram importantes para a sociedade, que eram importantes para as pessoas ao meu redor, que elas cobravam, mas que para mim não eram relevantes. Né? E a partir do momento que você consegue esse autoconhecimento, você começa a filtrar o que realmente importa na sua vida e direcionar o seu tempo e a sua energia para o que é importante. Esse é o segredo. Bacana. Depois você fala mais pra gente. Aí foi quando veio o start, falou, opa, preciso, através do meu conhecimento, também ajudar outras mães. O que fez bem para mim a maternidade, o que me deixou em outro nível, né, de estresse, o que me trouxe leveza na vida, vai fazer o mesmo pelas outras mães, né? E com criança pequena, cercada desse contato com outras mães, né? Falei, vou levar isso para outras mães. Ótimo. E aí, com essa ideia no coração, compartilhei com a Mi,
E aí nasceu o Aí MM. veio. Nasceu. E você, Mi, Filho. como que foi isso? Quando a Janaína chegou para você com essa proposta, você já tinha isso em mente? Qual que era a sua experiência? Como que foi para você isso? Então, eu fiz a formação com a indicação da Jana. E quando eu terminei a formação, o que me veio à mente de início já era trabalhar com esse grupo de mães. E aí a gente trocando ideia, um simples bom dia no Sim, WhatsApp. foi. E foi assim que tudo começou, um bom dia no WhatsApp, e a gente viu o quanto de afinidade que a gente tinha para fazer o mesmo trabalho. Era um sonho que até então ela tinha no coração dela, tinha no meu, e a gente ainda não tinha se falado, e aí a gente começou Surgiu todo esse o desenho do projeto. Que acabou, com certeza, se tornando um propósito de vida de vocês. A né? gente leva Trabalhar esse aí projeto com- como missão de vida realmente. A gente sempre fala que é o projeto do coração. Do coração, que a legal. gente trata como um filho. E como que vocês lidam? Claro que, primeiramente, vocês usaram todas as técnicas, todo o autoconhecimento que eu conheço muito bem o coach, é maravilhoso, eu fiz. E eu indico, né, a transformação começa dentro da gente, né, de dentro para fora. Exatamente. Primeiro vocês cuidaram disso, se conheceram e, como a Janaína falou, eu posso estar ajudando outras mães também. E quando vocês começaram a trabalhar com as primeiras clientes, as primeiras turmas, qual eram as primeiras reclamações, a maior dificuldade dessas mães? Nós fizemos uma pesquisa bem extensa para garantir que a gente estaria atendendo, né, a As maior necessidades. demanda delas. E realmente ela se confirma quando estamos nos processos, né? A maior dificuldade aparente é a gestão do tempo. Né? Por quê? Porque não dá tempo de eu fazer tudo que eu quero. Eu não consigo fazer a unha, arrumar o cabelo como eu gostava, né? E eu tenho que ficar com a criança, eu tenho que me preocupar com a educação, eu me sinto culpada porque daí o arroz queimou lá no fogão, enfim, daí o marido chega, eu estou descabelada, uma série de pressões que a gente recebe por todo lado. Sim. Né? E aí vem a culpa, né? O sentimento de Sim. culpa. Às vezes a mulher precisa, Sim. escolhe ir ao salão de beleza, mas ela Sim. podia também, naquele tempo, levar o filho para passear e numa pracinha. Exatamente. E ela tem que lidar com esse conflito de culpa. Às vezes deixar com a cuidadora, ou às vezes com a avó, e não ter o tempo de querer passear tanto com o filho como gostaria. Aí vem todo esse sentimento de culpa. Sim. Vocês trabalham isso também dentro da Sim. mentoria. Sim. O que eu percebo, né, as mulheres, e eu vejo por mim também, aquela necessidade de acumular funções, acumular papéis, porque a gente se gaba por fazer muito, né? Então a gente vai ali, a gente vai acumulando, a gente não abre mão. E quando a gente vê, com o passar do tempo, a gente está um caco. Né? Então, assim, é se conhecer, ver o que é importante, ver quais os papéis são realmente relevantes para a sua vida, porque, de repente, hoje eu vou abrir mão da minha unha porque eu tenho algo mais importante e tá tudo bem. Não vou sofrer Não com vou isso. sofrer com isso. A Jana tinha hobbies aí de cuidar de Sim. plantas, de fazer tricô. Chegou um determinado momento da vida dela e falou, não, vou abrir mão, porque não cabe nesse momento, não cabe na minha vida. Mas não que não possa voltar. Não, que não possa voltar, Exatamente. retomar quando você tiver tempo para aquilo e aquilo for importante para você. Ótimo, olha só que interessante. Às vezes tem que parar de olhar para o vasinho seco e falar, vou colocar outro. Nesse momento da minha vida não dá para eu ter planta, não Não dá. dá. Legal. E tudo bem. E nós estamos passando por um período de férias escolar, né? E o ano todo tem férias escolar. E a gente vê muitas reclamações, não sei se reclamações, as mães colocam ali, principalmente em rede social, e existe até alguns vídeos fazendo sátiras disso, que a mãe sai totalmente da rotina com os filhos em casa e fica aquela loucura. E como que a mãe pode programar essas férias dos filhos, os filhos ali, né, saiu da rotina escolar? Como que vocês orientam? Passa uma dica aí para a mãe que está assistindo a gente, que está nesse momento com os filhos nas férias escolar. Planejamento e organização. As férias são da escola, é da rotina, é uma rotina nova. Férias de filhos, né, a gente não tem. Então, é se organizar, é ficar atenta. Por exemplo, a cidade tem uma estrutura, tem locais que oferecem aí coisas bacanas para a criança em determinados períodos, né, ou período da manhã, período da tarde. Tem os grupos de WhatsApp das escolas, você combina com os pais, rodízio das crianças, para as crianças se verem e brincar. Mas assim, é algo que você tem que fazer com antecedência, se planejar, se organizar e fazer acontecer.
Eu, por exemplo, para mim, as férias é mais tranquila do que a rotina de escola, porque em escola você leva na escola, leva no karatê, leva na natação, leva no balé. Você acaba descansando também um pouco dessa Acabo rotina. que, quando eu me organizo, eu percebo que, na verdade, eu tenho mais tranquilidade nas férias. Entendi. Então, vocês está falando aqui pra gente que a melhor coisa é se programar também para com esse filho, até para ter contato também nas férias com os coleguinhas. Sim. A Jana uma vez comentou comigo uma coisa muito bacana, que viagens, por exemplo, a criança quando ela faz coisas diferentes, ela tem um salto de desenvolvimento ali. E normalmente acontecem viagens em períodos escolares, de férias escolares. Fazer uma socialização, né? Exato. Deixar a criança participando ali do social. Mas sempre pensando dentro dos valores da família, né? Dos valores no sentido do que a família preza que a criança faça. Certo. Né? Então, são férias, né? Momento de assistir mais TV, por exemplo. Vai assistir mais TV, mas é importante manter uma atividade física. Então, a tal hora vai descer, vai brincar no quintal, vai fazer outra coisa, né? Bicicleta. Outro item muito importante é você ter, se você continua trabalhando, né? Porque é o que a Mi falou, às vezes as crianças estão em férias, mas nós não, as férias deles são maiores, né? Sim. Você confiar em quem vai ficar com seu filho. Então, que você escolha, que você procure alguém que possa ser de confiança. Então, né? o segredo para tudo dar certo é se programar antes. É se programar. E ter atenção, mães. Mas é refletir e pensar, né? Porque, por exemplo, a cidade oferece uma série de oportunidades aqui em Bauru que você pode inscrever as crianças. Mas se eu, mãe, tenho muita preocupação que meu filho vá para a piscina, eu não vou inscrevê-lo numa oficina de natação, eu vou deixá-lo em outra programação. Não há necessidade de eu sofrer, né, para ele ter uma atividade. Então, escolha uma atividade compatível com o modelo de vida que você tem. Que você se E sinta a rede confortável. de apoio, Exatamente. a rede de apoio que é extremamente importante nessas ocasiões. Sim, Né? São os avós, os tios, os amigos. Ótimo, ótimo. E fala para mim uma coisa, e vocês também orientam as mães na questão da educação? Porque hoje existe uma demanda muito grande aí de que mães cuidam dos seus filhos sozinhas, elas acabam educando os filhos sozinhas. Vocês também orientam, tem essa mentoria também na questão da educação da mãe com o filho? Mas eu vou chamar um breve intervalo e, gente, não sai. Esse breve intervalo, vocês vão assistir a Mari Tavares. Vai ter um intervalo, né, os comerciais da FIB, mas também, antes da gente voltar, você vai conferir dicas de beleza, de maquiagem com a Mari Tavares. Ela que também faz parte da rede de empreendedoras mulheres que acontece. É rapidinho, ó. E volta aqui com a gente, tá bom? Oi, gente! Meu nome é Mari Tavares e a dica de hoje é água micelar. Muitas pessoas já conhecem a água micelar. Ela é um demaquilante. A diferença dela é que dentro da formulação dela existem partículas pequenininhas que chamam micelas. E essas partículas entram mais profundo no poro e limpam melhor a maquiagem. Ela serve para todo tipo de pele. Então, gente, deixa na bolsa, vai para casa da amiga, vai na balada, ou tá em algum lugar e precisa remover a maquiagem rapidinho, pode usar ela, ela vai virar sua melhor amiga, tenho certeza que vocês vão gostar. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para vocês fazerem perguntas pra gente e eu trazer para vocês mais dicas como essa. Beijos e até a próxima! Voltamos aqui com o programa Mulheres que Acontecem. Você que chegou agora, mãe, atenção, essa entrevista é para você. Está aqui do meu lado duas especialistas, elas são coaches de mãe e elas estão compartilhando as próprias experiências e também dando dicas de como você, mãe, pode se livrar daquela culpa, dicas de se programar nas férias que a gente falou agora há pouco. Mas a gente voltou e nós vamos falar, eu fiz uma pergunta para elas um pouco antes do intervalo, sobre educação. Hoje existe uma demanda muito grande de mães solteiras,
né? Mães separadas, mães que fazem tudo, que é como eu falei no início do programa, as mãe-aranhas, né? Que tem um monte de braço, faz um monte de coisa. E vocês provavelmente são procurados por essas mães. E aí a questão delas na educação com os filhos, como criar e educar esses filhos sozinhas, sem ter a presença ali 100% do pai. Primeiro, vocês são procurados por esse público e como que é feito esse trabalho com elas? Sim, eu me encaixo aí nas mães divorciadas, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e eu moro em Bauru, né? Minha família não é de Bauru, estou sozinha em Bauru, não tenho família, enfim, me separei já tem uns 3 anos. E o que eu faço, né? O primeiro movimento é assim, a criança fica pouco com o pai, mas fica. Então, assim, o que é essencial, que rotina que é essencial que ela tenha no pai e que ela tenha em casa? Rotinas de higiene, por exemplo, é algo que você não pode abrir mão. Então, que você combine ali com o pai, com o cuidador. Certo. Agora, por exemplo, o horário de alimentação. De repente, em casa é meio-dia, no pai é meio-dia e 45. É outra rotina. É outra rotina. É você entender que é uma outra casa e se desapegar realmente que lá funciona de uma outra forma. Rede de apoio, ainda falei no último bloco, no bloco anterior, né? É você ter pessoas que você confie, contatos, escola que você confie. Às vezes, órgão religioso, você coloca seu filho para fazer algum cursinho. Amigos que você possa contar no momento que, sei lá, já tive imprevistos que eu não consegui buscar minha filha na escola, mas liguei para uma amiga. Que também já ia passar. Que também vai e dá uma força nisso. É você educar, na verdade, o seu filho, cada dinâmica tem uma família que é diferente. Somos coaches, somos mães, somos amigas. E mas temos rotinas diferentes. Muito diferentes. A nossa opinião sobre a educação do filho, né, de escola mesmo é diferente. Os filhos estudam em tipos de escolas diferentes. Mas a educação da minha filha é dentro da minha rotina, dentro da minha dinâmica. A gente, às vezes, se prende muito porque a gente quer um modelo de educação do vizinho, da amiga, da moda, e a gente não consegue atender essas demandas. E com tantas informações que a gente recebe, que os pequenos recebem, dá para ficar meio perdido no meio de tudo isso, né, Janaína? Como que você lida? Por exemplo, uma mãe chega até vocês e fala, tem um filho que está entrando na adolescência, ou pré-adolescência, uma criança, não sei lidar com esse momento dele, como que eu faço? Sou sozinha, sou eu que educo? Como que vocês orientam? Dá uma dica aí para essa mãe que passa por essa dificuldade. Sim. Então, nós temos técnicas e ferramentas para ajudar essa mãe a entender o momento do filho e a entender o momento dela também. Né? Então, existem formas dela parar para se olhar, porque é uma coisa muito rara, né, de acontecer para uma mãe, dela entender o que ela está vivendo, o que ela está sentindo e por que às vezes ela potencializa coisas que poderiam passar de uma forma mais suave. Né? E o comportamento da mãe também acaba influenciando, exatamente, né, porque às vezes o comportamento do filho acaba sendo uma reação. Né? Ele não está agindo, sim reagindo então, ao que ele ela tem que olhar para ela. É reflexo. Reflexo. Isso funciona com crianças pequenas também. Observe. Não, e o bacana disso tudo, né, nós temos filhos com idades próximas e as técnicas a gente aplica em casa. Todos os dias. A gente tem tanta confiança, né? A gente passa tanta segurança em relação ao processo de que ele realmente funciona por isso. Porque funciona nas nossas casas, a gente vive essas ferramentas. Sim. Né? Então, há formas específicas de você se comunicar com outra pessoa, seja ele seu filho, seu marido, o ex. Né? É muito comum que haja divergências entre pessoas que se separaram e agora precisam conduzir juntos, né, a educação. Então, há formas de você conversar e de você chegar numa conciliação sem o conflito necessariamente. Né? Então, tudo isso a gente trabalha com as mamães. Não é um trabalho fácil, gente, quando envolve isso tudo. E as mulheres, se não se cuidarem, né, não ter esse autoconhecimento, não ter um autodesenvolvimento, que é muito importante, que é uma das coisas que a gente faz aqui através da rede de empreendedoras mulheres que acontece, que é isso que vocês fazem. Aliás, estão convidadas para ser uma palestrante entre as mulheres, né? Estar aí com a gente falando mais sobre isso. E o que vocês podem contribuir mais aqui para a gente disso, desse mundo, desse universo de mulheres que trabalham fora, que educam, que são sozinhas, que cuidam dos filhos? O que vocês podem compartilhar um pouco mais aqui com a gente? Tem algum case de sucesso de vocês? Alguma mãe que vocês já passaram pela mentoria ou que vocês estão trabalhando com elas?
contar um pouquinho, sem citar o nome, claro, mas Sim, compartilhar sim, aqui sim. com a gente essa... É bacana de essa falar experiência. porque é um trabalho em grupo, né? Então, quando você faz parte de um grupo, você aprende com o processo em si, com as ferramentas, com as vivências que a gente conduz, mas também com as mães que estão ao lado. E quando a gente começa a fazer um processo de coaching, você sabe disso, né? A gente tem um objetivo que é pessoal, um objetivo que é só meu. Então, a gente já teve mãe que queria ter meia hora por dia para conseguir cuidar um pouco dela, né? Eu já tivemos clientes que queriam conseguir conversar com o marido sem chorar, né? Pode parecer banal para umas pessoas, mas para outras pode fazer muito sentido, pode ser uma coisa realmente desafiadora, né? Com certeza. Mas que queriam alavancar a carreira e estavam tendo dificuldade com a gestão do tempo, né? Então, uma dica que eu gostaria de deixar é que a gente pensa muito na gestão do tempo e a gente trabalha a organização para ter uma melhor gestão do tempo, mas não é a gestão do tempo, e sim a gestão dos papéis, né? É justamente a situação de aranha, né, que acaba nos desfocando do que é mais relevante e nos deixa o sentimento de frustração, porque eu estou fazendo um monte de coisa, mas não estou fazendo aquilo que é importante. E aí, quando eu vejo, o importante ficou para trás. E eu só fiz coisinhas que não são o que vai escrever a minha história, que não é a imagem que eu quero deixar, a lembrança que eu quero deixar para os meus filhos, né? Até o exemplo que eu quero deixar para eles quando eles forem pais e mães. Exatamente. E vocês devem lidar, com certeza, muito com a questão do auto-perdão. A mulher também tem que liberar esse Perfeito. perdão. Perfeito. Não é a culpa, que ninguém é perfeito. A mãe Exatamente. se cobra, a mulher acho que já nasce se cobrando, né? O nome vem um pouco disso. Sim. A Mi pode contar. Sim, a cobrança, né? Mas o mais lindo do processo, o ser humano, a gente trata muito da integralidade, né? O ser humano como um todo. Às vezes a pessoa chega lá para trabalhar uma meta. Quando eu me potencializo como mãe, eu não me potencializo somente como mãe. Né? Todos os meus outros papéis crescem, né? E se desenvolvem. Não consigo desenvolver um pedacinho de mim e deixar a outra parte de mim para trás. Então, assim, tudo cresce, né? E a culpa... Gente, eu era uma mãe estressada, louca. Eu falo por mim. Aquela pessoa, eu antes de fazer o processo de assim, coach, eu passei por um período de estresse. Sei onde você está falando. Até a gente se autodesenvolver, né? Sim. Ter o controle da situação. Sim, lidar com a maternidade para mim foi um processo difícil. Eu sempre amei muito minha filha, mas a questão da maternidade, a maternidade ela me exigia uma perfeição que eu falava, não vou conseguir nunca ser uma boa mãe. Né? Porque essa coisa Por da mais maternidade... que você fazia, se dedicava, nunca Nunca estava estava bom. E porque você achava ser isso mãe de é você. quase que como ser um ser humano santo. É verdade. Né? E isso, eu tinha um conflito interno muito grande em relação a isso. Mas hoje E você eu vejo hoje, que não. mas vocês atendem mulheres que acabam chegando ainda, que chegam com esse sentimento, Sim, por experiência que você passou. sim. A criança ela pode ter 2 anos de idade, ela pode ter 10. 6 meses. 6 às vezes. meses. A questão que elas trabalham ali no processo é a mesma, né? A gente fala, é um ser humano, não importa se ele tem um filho de 2 meses, um filho de 7 anos, é ser humano. É aí onde trabalha num processo de auto-perdão, de se livrar. Exatamente. de se permitir. Se permitir e se aceitar, porque tá tudo bem você ser do jeito que você é. Exatamente. Né? Você conduzir a maternidade alinhada à sua essência é muito mais tranquilo. Ótimo, É muito excelente. E como fazer uma mãe entender que é importante ela ter tempo para ela? Como fazer? A mãe chega lá, mas eu não consigo ter tempo, não consigo fazer academia, não consigo ir no salão, tem muita coisa na minha cabeça, né? Toda aquela reclamação. Como que vocês... primeira coisa, é a gestão de tempo, como você estava falando, Janaína. Sim. Então, para você ter faz- tempo, como que é você tem esse que parar trabalho? um momento para olhar como está a sua vida e o que está ocupando o seu tempo. E isso a gente faz com elas, Sim, né? sim. Tanto que as primeiras sempre falavam, não vai dar, não tenho tempo, não consigo sair 2 horas por semana de casa, né? E aí no final, olha, agora a gente pode manter encontros periódicos porque eu sei que eu consigo sair de casa. É possível, as crianças sobrevivem, ficam bem e eu fico muito melhor. Eu volto para casa com outra energia, com outra disposição. Né? Então, ela precisa se permitir, ela precisa experimentar. Ainda que ela ache que aquelas 2 horas vai ser, né, uma coisa muito difícil, não é. Né? Se permita experimentar. E aí, Se organize. Depois acostuma. Tem um exemplo que a gente Sim, sempre sim. usa da bolsa, né? Ah, é Bolsa de verdade. mulher é uma loucura em relação à gestão de tempo e planejamento e mesmo. organização. Então, deixa sempre a chave no mesmo lugar, vê o que não precisa estar dentro da bolsa, onde que você deixa o batom, como que você faz para organizar Sim, batom, porque você tem aquela pessoa que tem 10, mas usa sempre o mesmo. Então, assim, se você deixar aquele que você sempre usa à mão,
já ali vai te poupar um tempo de procurar. Sim. Se você não tiver que procurar ele entre 10 Entre dentro 10, da bolsa toda vez. São pequenos movimentos ali que você faz e que você tem um ganho de tempo no final do Olha dia. só, o segredo aí principal é a gestão de tempo, como vocês estão me falando. E como a mãe pode encontrar vocês? Essa mãe que está passando por todas essas dificuldades que a gente está batendo um papo aqui nessa entrevista, como que as mães chegam até vocês? Como que é feito o trabalho? É em grupo, é individual? A gente tem atendimentos em grupo, o processo tradicional é em grupo, mas se ela preferir, por qualquer motivo, fazer o atendimento individual, nós atendemos também. E é quanto tranquilo. tempo dura? Qual a duração de um? A duração é de 8 semanas. É um encontro semanal de 2 horas. Tá? Então, a gente às vezes tem processo às quartas-feiras à noite, às vezes aos sábados, depende, né? Cada encontro deve ser uma delícia, né? É uma delícia. descoberta. É uma delícia, gera uma outra rede de apoio, que daí é a rede de apoio, né, de amizade, aí as pessoas passam a conviver, o grupo no WhatsApp se Ótimo. mantém e a São gente lindas, continua né, os gente? contatos. Que coaches lindas, mulheres empreendedoras estão aí para ajudar você, mamãe que está passando por isso. E fala pra gente como que a gente faz para encontrar vocês. Nós estamos no Facebook, no Instagram, como MM, Coaching Grupo para Mães. Então é só seguir, lá tem telefone de contato, a gente responde rapidinho, dúvidas, é só entrar em contato com a gente por lá. E tem vídeos, tem dicas, tem um monte de coisa lá na página delas, e gente, pode conferir. A gente vai colocar aqui para vocês anotarem, entrar, já dá um curte, já acompanha a mamãe. E eu tenho certeza que muito do que elas compartilharam aqui me ajudou e ajudou vocês também. Então eu quero agradecer pela presença de vocês estarem aqui com a gente no programa Mulheres que Acontece, porque elas também são mulheres que faz acontecer. Muito obrigada, Janaína, muito obrigada, Michele. Nós que agradecemos. E eu gostaria que vocês deixassem um recadinho para as mães, um pouquinho de cada uma aí, para aquela mamãe que está passando por um período difícil na vida dela, que vocês deixassem uma mensagem para elas. Olha, o que eu gostaria de falar é que a maternidade, para mim, foi algo muito sonhado, muito esperado, né? Então, eu não achava justo de forma alguma sofrer por ser mãe, né? Então, experimentar outras coisas, testar, colocar na vida prática os conhecimentos que eu adquiri, me permitiu viver de outra forma, né, a minha maternidade. Então, o meu convite é para que você se permita também, para que você busque o tipo de ajuda que você achar, né, que vai ser útil, que vai te permitir isso, né? Mas não sofra por ser mãe, né? Se permita conhecer formas de viver a maternidade com leveza, de curtir essa fase, que é linda. Ótimo, obrigada. E você, Mi? A minha sugestão sempre é que você se coloque em primeiro lugar. Né? A gente coloca filho, marido, família, periquito, papagaio, cachorro, e a gente se coloca lá no finalzinho. E aí a gente dá um trapinho de gente, como que eu não estou bem para cuidar, como que eu quero cuidar se eu não estou bem? Né? Quando eu estou bem cuidada, bem comigo mesma, saudável, quando eu me coloco como uma das prioridades, eu entendo aí, né, mamãe, às vezes, ai não, meu filho está em primeiro lugar, ótimo, mas se coloque então em segundo, né, porque você estando bem com você, você vai cuidar melhor do seu filho, vai cuidar melhor da família, vai se dedicar melhor às pessoas que são importantes para você, então se coloque aí como prioridade na sua vida. Ótimo, só gostaram? Esse é o programa Mulheres que Acontecem, continue com a gente sempre, que sempre vai ter convidados muito especiais e ótimas dicas para você. E até o próximo programa.